eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso. E hoje nós vamos falar de um autor sensacional que nós amamos muito, muito mesmo, não é pouco. E vocês têm que saber, têm que ver a minha coleção, a nossa coleção. Vou apresentar 5 livros, falar um pouco do autor e um pouco de cada uma dessas obras que é de ninguém mais, ninguém menos que Kurt Vonnegut. Pois bem, bom, deixa eu pegar aqui um livro mais antiguinho e mostrar. Oi, Arthur, fica com a gente, senta aí na sua poltroninha, aquele comeu. Kurt Vonnegut, um norte-americano que nasceu em 1900 e... Ai, gente, agora me falhou a memória. Nossa, me falhou a memória feia, mas bom, vamos lá. Recomeçando que aqui não tem edição, o Arthurzinho já apareceu e tá bom de se gravar. Vamos lá, Arthur, fica aí. Isso, vamos mostrar. Bom, vamos começar pelo clássico, que fica mais fácil, e aí eu ver se eu acho aqui. Mas Kurt Vonnegut, sim, nasceu nos Estados Unidos, sim, ele participou da Segunda Guerra Mundial. Aqui, achei, 1922, eu ia falar besteira. Nasceu em Indianápolis em 1922 e estudou na Universidade de Chicago e do Tennessee. Ele fez essas duas universidades. Bom, vou parar por aqui. Nasceu em 22 e ele morreu recentemente, né? Foi assim, meados de 2007. Então tem muita palestra dele. Você pode ver ele falando por ele mesmo em vários canais do YouTube. Vem, Arthur, vem! Em vários canais do YouTube dá pra ver ele dando palestras, enfim. Bom, ele escreve o que? Ele escreve ficção científica. Ficção científica. Só que de que modo que ele escreve ficção científica? De um modo extremamente sarcástico, de um modo... A escrita dele, sarcástica, irônica, humor ácido, divertido. Ele mexe muito com viagem no tempo. Vem, Arthur, vem! Então, se você gosta desse tema de viagem no tempo, de mesclar um pouco de história, então vamos lá, vamos começar pelo Matadouro 5, que foi o grande clássico dele, eu já apresentei aqui nos livros de ficção científica. Foi o grande clássico dele, mas foi quando ele voltou da guerra que ele passou a escrever. E quando ele voltou da guerra, ele escreveu o Matadouro 5, que sim, ele, como disse, ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele chegou até a ser preso pelos alemães. Então, assim, foi um homem que vivenciou muitas coisas e não tem como a gente não analisar a vida sendo pautada por muitas tragédias. Só que ele usou dessa tragédia e transformou... Ai, gente, eu amo gente inteligente. Ele transformou em um humor ácido, mas dizendo as verdades e é direto. Em alguns livros, sim, a narrativa, ela oscila, ela vai e vem, então você tem que estar bem prestando atenção. Mas é um linguajar direto, reto, sem perfumaria nenhuma, então é muito gostoso ler. Como eu disse, ele foi pego pelos alemães, ele participou, ele relata muito os acontecimentos de Dresden, que foi onde que ele teve. Matadouro 5, eu já disse, não é a casa de abate, na verdade é, mas não fala de abate. Aqui houve um episódio que ele se escondeu lá, enfim, para se proteger das bombas, guerra, né, gente, enfim. E acabou que daí ele deu esse título, mas se você for ver bem, também tem bastante a ver com a Segunda Guerra. Já disse que faria uma resenha exclusiva, por isso que eu não vou me atentar muito. Só uma coisa que eu disse e vou repetir aqui. Quem viu meu primeiro vídeo aqui do canal, o Bartleby, que tem a icônica frase, né, prefer prefer not, é a do personagem do Matadouro 5, é assim mesmo. Tá até aqui assim atrás, né? É assim mesmo, que é o so it goes. Então, assim, tudo que vai acontecendo é tipo aquela coisa, ai, é assim mesmo. Tipo, é assim mesmo, porque assim não tem muito o que fazer. Bom, como eu tenho várias marcações, eu só dei uma olhada aqui bem rápido, antes de começar a fazer esse vídeo, que eu falei assim, nossa, deixa eu só ler para eles sentirem o tom, para quem nunca leu. E assim, eu recomendo veementemente que comece por esse, porque esse livro aqui, ele é sensacional, ele é uma boa porta de entrada, é curtinho, enfim, tem aqui, eu vou até só ler aqui um parágrafo bem curtinho, né, daí eles estão conversando, e assim, um homem muito culto, né, pra você escrever de modo irônico, você tem que ser inteligente também, não tem como, isso eu admiro demais nele, tá entre meus, é difícil escolher um autor da vida, mas acho que ele, Huxley e Orwell, tá ali no top 3, não vou falar top 3, top 10, que isso dá margem para muita coisa, mas adoraria tê-lo visto explicando, vejo as palestras, enfim, viajo.
Aqui os personagens estão conversando uma hora e aí diz assim, né, sobre um livro que não era de ficção científica, de fato, assim, ficção científica não é, mas é um romance. Afirmou que tudo o que se pode saber a respeito da vida está em Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E aí o outro continua, mas isso já não é mais suficiente, afirmou o outro personagem. Então, aí você fala, ele mistura outros autores. Não exatamente mistura, mas dá pra você ver a inteligência dele quando ele cita outras questões e tudo mais. Para dar o exemplo do É Assim Mesmo, aí assim, eles estão conversando, né? Vou até ler acima. Ambos achavam que a vida não tinha sentido, em parte por conta das coisas que tinham visto na guerra, então é um pouco autobiográfico, no sentido, né, de que tem muito. É um alter ego que está aqui misturado. Ambos achavam que a vida não tinha sentido, em parte por coisas que tinham visto na guerra. Por exemplo, abateu a tiros um bombeiro de 14 anos por confundi-lo com um soldado alemão. É assim mesmo. Então, assim, acredito eu que aquela história, né? Veio numa de depressão, venceu a guerra. É assim mesmo, né? Você vê gente morrendo, vê cadáver, vê tudo o horror. Só de quem presenciou uma guerra pode de fato saber. Então, esse É Assim Mesmo não é tão ao léu. E aí o personagem continua, e Billy tinha testemunhado o maior massacre da história europeia, um bombardeio incendiário de Dresden, que foi o episódio que ele estava. E aí ele continua, é assim mesmo. Ambos estavam tentando reinventar a si mesmos e ao seu universo. A ficção científica ajudava bastante. Bom, gente, aqui eu já falei no vídeo de ficção científica, volto a falar. Ficção científica não é aquela coisa de tiro, pancadaria no espaço com ET e tudo mais. Diz muito da realidade travestida de ficção para poder, assim, sabe, passar batido e você nem dá conta. Então, por isso que eu acho muito genial também. Então, Matadouro 5 tá aí uma indicação. Na sequência, a própria Intrínseca trouxe o Café da Manhã dos Campeões. Outra ficção científica, gostei muito. Essa aqui foi de 2019, finalzinho de 2019, que eu comprar logo no lançamento. E é bonitinha essa edição porque os desenhos são dele mesmo. Assim, você nem sabe, assim, eu nem sabia que ele desenhava, e tá cheio de ilustrações, assim, o espaçamento é bem grande, tá? Assim, é bem tranquilo, assim, de ler, os capítulos são curtos, mas olha que bonitinho, aí vai fazendo desenho de acordo com o que a história vai se passando. Você vai falar qual que é melhor, são histórias diferentes, as duas são boas, é que talvez eu esperasse um pouco que fosse outra coisa esse aqui, depois de ter vindo não veio direto do Matadouro, vim do Matadouro 5, mas vou mostrar os outros também, da própria Aleph, que acho que comprou os direitos e está lançando. Esse aqui é Goodbye Blue Monday. O Blue aqui não está no sentido de azul cor, não, está no sentido de triste, né? Aí ele coloca, né, em memória de Phoebe Hurt, que me consolou em Indianápolis durante a Grande Depressão. Então é dedicado a ela esse Café da Manhã dos Campeões. Vai valer um outro vídeo só para ele, então não vou me adentrar muito, mas fica aqui outro livro para você que nunca ouviu falar, Kurt Vonnegut, se vir, é ficção científica. Aí, ó, adeus segunda-feira triste, né? Tá aqui. Bom, o meu primeiro dele, na verdade, né, porque eu não gosto de ler livro Pocket, então eu não tinha lido o Matadouro 5 no Pocket, mas esse aqui eu comprei lá quando eu tava na faculdade, esse aqui é de 98, 99, pela Rocco ainda, Time Quake. Ai, editora Aleph, traga pra cá também numa edição nova e bonita. Porque esse aqui é aquela história, né? Página branca, o classicão mesmo. Mas vale a leitura? Vale a leitura. A premissa desse livro é fantástica. Eu até deixei aqui uma coisa que eu grifei lá nos idos de quando eu coloria meus livros. A Terra. Você é maravilhosa demais para que alguém se dê conta disso. Será que algum ser humano tem plena consciência da vida enquanto a vive, a cada minuto? Vai se questionando. Aí só para vocês entenderem aqui como é direto, tá? E ele não tem papas na língua. Não é que é carregado de um palavreado chulo, mas olha que esse parágrafo aí, assim, né? Vai ter um... Eis o que ele era, os primeiros 7 anos da minha vida, antes que a M batesse no ventilador. Primeiro a depressão e em seguida a Segunda Guerra Mundial.
E aí ele continua, dizem que quando se envelhece a primeira coisa que se perde ou são as pernas ou é a visão. Não é verdade. O que se perde primeiro é a capacidade de estacionar numa vaga ao longo do meio fio. Então ele vai nesse tom, a escrita dele é toda assim, em todos os livros, não se perde. E qual que é a premissa de Time Quake? Que é, mas, assim, é sensacional mesmo. Foi bem bacana, porque ele escreveu isso aqui bem antes. Eu vou ler aqui um pedacinho. Aqui a ideia básica é assim, o tempo volta 10 anos atrás e a gente fica no loop, revivendo nos 10 anos daqui pra frente, no futuro, os 10 anos vividos no passado. E a gente não tem como alterar. Então a gente não sai dessa espiral. Então, seja bom, seja ruim, você vai reviver aquilo e não só você enquanto pessoa, como a sociedade, como o mundo, como todo mundo. Vai, senta aqui, Arthur, vai. Quietinho, 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 quietinho. Todo mundo quer te ver, tem gente que tá aqui no canal só pra você te ver. Vem, vem, vem. Tá fazendo suas artimanhas, agora é hora de brincar. Vem, Arthur, vem, vem. Isso, aí. Vai, vamos contar a história. Então eu vou ler aqui essa parte, que é essa hora que... Olha, dá um oi, pessoal. Essa parte, ó, segundo, né, que é um trechinho, só não vou ler tudo não. O Kilgore com K também, né? A gente se pergunta, será que também não é um outro alter ego do próprio Kurt? Enfim, no dia 13 de fevereiro de 2001, de acordo com Vonnegut, o universo vai se cansar momentaneamente de se expandir. Qual o seu objetivo? Talvez fosse mais divertido encolher, para variar, e fazer uma reunião lá, no lugar onde tudo começou, para promover um novo e enorme Big Bang. O universo encolhe de volta ao dia 17 de fevereiro de 91, mas acaba resolvendo que no final das contas a expansão ainda é a melhor saída. Então, assim, de 91 a 2001 fica se repetindo todos os eventos, todos os personagens, você vai acompanhando e vai morrendo de rir nessa pegada aqui, porque você fala assim, não é possível. E claro, tem sempre um desfecho, tem sempre um tapa na cara que você leva sem nem perceber, e quando você percebe você fala, nossa. Então todos os livros do Vonnegut ficam contigo. Bom, a gente tem também As Sereias de Titãs. As Sereias de Titã é excelente, é sensacional, também tem viagem no tempo. O personagem principal aqui e esse cachorrinho, eles são milionários, eles têm uma mansão e Kazak, com K também, tudo com K o nome dele, né, geralmente o que acontece, a cada 59 dias eles se materializam, a cada 59 dias eles se materializam nessa mesma mansão que eles viveram, e o resto do tempo eles estão perdidos aí pelas essas viagens no espaço, que é espaço-tempo. Então tá o personagem principal e o cachorro dele, todo mundo sabendo que a cada 59 dias vão reaparecer lá. Então essa mansão fica meio que aguardada, cheia de visitantes, todo mundo quer ver, saber o que eles trouxeram de novidade, porque você nunca sabe se eles vão para o futuro ou se eles vão para o passado para rever algo que já aconteceu ou algum evento que ainda irá acontecer. É interessantíssimo, todos os desfechos, você não espera nada, tipo, não dá pra saber, tipo, não é aquela coisa previsível, ele não tem fórmula, tá? Diferente para quem lê Dan Brown e gosta, que é um thriller, aqui também são thrillers no sentido de você ficar assim, nossa, o que vai acontecer, de correr junto com os personagens. Mas o Dan Brown usa aquela mesma fórmula, né? Tem um capítulo, aí ele te amarra, entra outro capítulo, aquele ele amarra com o capítulo anterior. Aí você lê mais um, aí você já esquece dessa parte aqui, aí ele volta. Então, assim, ele vai cíclico, né? Ciclicamente alternado e vai te amarrando e você fica. São boas histórias, mas a fórmula é a mesma. Ele só muda a ideia. E não estou desmerecendo, porque eu gosto muito de Dan Brown, li muitos dos livros dele, sim, gosto. Mas não tem comparação com o Kurt Vonnegut, com todo o meu respeito ao Dan Brown e ao Vonnegut. Bom, aí a gente tem, não se pautem pelos títulos, tá? Acho que não matou também deu. O Cama de Gato. Esses dois são capa não dura. Os outros que eu mostrei, falta um, são capa dura, mas esse aqui também é da Aleph. Esse aqui também é bem bonitinha a historinha. Não vou falar que aqui fica mais fraca, porque não tem ficar coisa fraca ou não, tá vendo? Tem um espaçamento gostoso, tem a história legal. Olha aqui o que o New York Times disse. Kurt Vonnegut é um risonho profeta da danação, um satírico social, original e inigualável. E bom, eu vou ler aqui a sinopse do que se trata, porque Cama de Gato é mais, não chatinho, jamais direi isso, mas complicadinho de expor do que se trata. É um clássico do autor, enfim, é uma divertida sátira, sempre vai ter sátira, do homem moderno e de suas loucuras. As desventuras do seu protagonista começam quando ele decide escrever um livro sobre o dia do bombardeio em Hiroshima. E vocês percebem que está sempre
em segundo plano a guerra, bombardeio, tudo, ficou muito, né, nele. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem eu ia falar do TEPT agora, que é do transtorno do estresse pós-traumático, e de fato, não sei se ele vivenciou isso, imagina, né? Não fui psicóloga dele, não fiz o diagnóstico nem nada, mas que claramente o abalou e fez com que permeasse toda a literatura e que ele virasse esse grande escritor, sim. E talvez o modo com que ele tenha sublimado, né, transformado toda a dor, os horrores que ele vivenciou, tenha sido, sim, acredito eu, através da literatura, e por isso a gente tem esses livros todos. Enfim, daí terminando aqui, em sua pesquisa sobre o inventor da bomba atômica, o escritor entrevista diversas pessoas que conviveram com o cientista e essas interações o fazem descobrir histórias e lugares inusitados. E conhecer personagens cômicos, e aí vai, como toda a história. E então, aí aqui finaliza como... Do jeito que tá, parece que é mais, mas pra mim, não sei, que eu já tinha lido outros, eu sempre espero mais, mas não ficou a desejar não, mas tá aqui. A mais peculiar ficção apocalíptica já escrita, Cama de Gato, de Vonnegut. Esse, então, Cama de Gato, vão atrás lá do escritor, do Félix, esqueci o sobrenome dele, mas o criador da bomba atômica, Time Quake, O Tempo Para 10 Anos na Vida, Sereias de Titãs, o personagem principal e o cachorro voltam a cada 59 dias para a mansão deles, por causa do tempo ficam por aí. O Café da Mãe dos Campeões, bom, eu confesso, preciso realmente reler, porque foi 2019, eu devorei e esqueci. Tem livros que eu como e esqueço, e paciência, assim que é. Só que é assim mesmo, é do Matadouro 5. E aí eu também comprei, mas eu não falo de livro que eu não li, e eu confesso, esse aqui ainda tá novo, se mexer as páginas elas ainda estão grudadas, O Piano Mecânico. Aí você fala, Sandra, você gosta tanto, por que você não leu? Ah, gente, porque eu tô economizando mesmo, porque não tem mais nada dele para ler. Não tem mais nada publicado, nem o próprio Time Quake que eu mostrei, ele tá encontrado. Então, assim, gente, façam uma hashtag campanha para que sejam republicados. Aqui, qual é a premissa que me interessou muito? As máquinas, robôs. Então, quando ele escreve esse livro, nossa, até dói de abrir. Isso aqui foi bonitinho, eu vou ler o prefácio para vocês, com a licença de vocês. Este não é um livro sobre o que é, mas um livro sobre o que poderia ser. As personagens são inspiradas em pessoas que ainda não nasceram, ou que, talvez, enquanto escreva, ainda sejam crianças. Principalmente sobre gerentes e engenheiros. Nesse momento da história, em 1952 depois de Cristo, nossas vidas e nossa liberdade dependem muito da habilidade, da imaginação e da coragem de nossos gerentes e engenheiros, e espero que Deus os ajude, para que eles possam nos ajudar a permanecer vivos e livres. Mas este livro é sobre outro momento da história, quando não existe mais guerra e... reticência. Ele deixa muito em reticência. Aqui, então, como eu disse, não li, então não vou falar nada sobre o piano mecânico, mas é sobre máquinas. A premissa é os engenheiros criaram robôs e tudo mais, então eles já existem entre nós. Acho bonitinho e volto no começo do vídeo, quando ele fala... mas é de 1952 e a gente está em 2023, então também a gente tem um aniversariante de mais de 70 anos na casa, né? Piano mecânico, enfim. As máquinas mostram quem é homem e quem é moleque, vamos dizer assim. Preciso realmente ler, não li, tô aqui guardando, economizando, mas como é um aniversariante de 70 anos, 71 vai fazer, eu quero estar já encaminhado para uma das próximas leituras mesmo, e também fazer uma resenha, e aí ter assim uma playlist só de Kurt Vonnegut, porque eu realmente sou muito fã mesmo, e vocês verão em cada resenha em particular. Bom, espero tenham se interessado por algum destes, espero que vocês leiam e conheçam esse autor, que pra mim é pouco falado, mas assim, muito gostoso de ler, muito humor ácido, muito satírico, muita coisa permeando. Pra quem não gosta de guerra, você fala, mas não gosta de guerra, não bate tanto nessa tecla de guerra, porque você fica mais atento aos diálogos dos personagens que são ali, cru, reto, direto, como nos trechinhos que eu li. Bom, Arthur já deitou, que tá aqui não dá, eu já baixei minha cadeira, já mudei aqui cenário, localização. Arthur aparece quando quer mesmo. Então, gente, é isso.
Tá aqui apresentados os meus livros, são todos imperdíveis. Espero que você se interesse por um. Deixa aqui nos comentários. Por favor, dê seu like. Obrigado pelos que já estão inscritos. E compartilhe com seus amigos, né? Porque a ideia é nós lermos. É isso, gente. Até os próximos vídeos do canal, aqui do Cão que Lê.